O que é o transtorno de personalidade narcisista? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Qual é a definição de transtorno de personalidade narcisista? Nós devemos saber que transtorno, na verdade, é um espectro do narcisismo. Ou seja, existem várias espécies de narcisismos dentro do narcisismo. Mas, na verdade, o que significa narcisismo? Né? Narcisismo, por exemplo, veio do mito de Narciso, do qual que ele olhou para a sua própria imagem e ele foi amaldiçoado mediante a vingança da deusa Nêmesis. Ou seja, ele olhou para si e ficou totalmente encantado. Como ele não conseguia amar ninguém ao seu lado, na verdade, todos o desejavam, como ele não conseguia ter desejo por ninguém, ele começou a ter desejo por si mesmo ao se contemplar. E o que isso significa? A palavra narciso, ela vem do grego narcisos, que significa narcótico. Ou seja, o narcisista, ele é narcotizado por si mesmo, ele se auto-entorpece. E quais seriam, na verdade, os sinais desse auto-entorpecimento? Primeiro, ele tem um ego totalmente gigante, também ele tem uma necessidade de elogios, nenhum tipo de empatia, tá? E, por exemplo, eles mentem, na verdade, de uma maneira totalmente exagerada. Por que um ego, eles têm um ego gigante? Quando ele olha as pessoas, eles apenas veem a pessoa, na verdade, como objeto, algo que ele pode usar para benefício próprio. Ou seja, a pessoa pode o elogiar, que é um caso da necessidade, ou o admirar. Então, por exemplo, ele adora receber elogios, ele adora receber atenção, mas só que ele não tem nada recíproco a essa pessoa. Ele é totalmente zero simpatia e zero sentimento. Mas em alguns casos ele manifesta, por exemplo, certa empatia, porque ele é uma espécie de mimetizador, né? Ou seja, ele conhece os sentimentos, mas não sentem, na verdade, os sentimentos. E quais são, na verdade, as táticas que eles utilizam, na verdade, para poder angariar as pessoas? Se você até mesmo pode me perguntar, poxa, se ele não tem sentimento, como é que ele conquista as pessoas? Na verdade, ele faz um esforço enorme para conquistar. Ele mimetiza os sentimentos de uma maneira exagerada. Então, a pessoa, quando conhece, por exemplo, uma pessoa e não sabe que é narcisista, você, à primeira vista, você vê que ele é uma pessoa totalmente empática, amorosa, atenciosa. Então, você vê que ele gasta uma energia muito grande para criar uma imagem, para que você se apaixone pela imagem que ele cria. Porque atrás dessa imagem tem uma pessoa que é totalmente fraca, fria, debilitada. Na verdade, ele utiliza de uma carapaça. É uma criança querendo, na verdade, ser algo que ele imagina para si, acreditando que a pessoa que ele imagina que seria a sua companheira também iria cobrir essa certa debilidade. É por isso que o narcisista, por onde passa, ele praticamente destrói as coisas, como se fosse um rio, né? O interessante é que ele também é filho, na verdade, de uma divindade que representa o rio. Mas o interessante, quais são as táticas de manipulação que ele faz? Por exemplo, o love bombing, né? Na verdade, ele ama em excesso, dá atenção em excesso, tenta te conquistar por amor, por carinho. Você não pede as coisas, ele faz mesmo assim, sabe? Ou seja, é algo que é totalmente compulsivo. Na maioria das vezes, no narcisista, ele é um stalker, um perseguidor. Então, quando você conhece uma pessoa que sabe tudo sobre você, na verdade, ela já estudou tudo sobre você. Você apenas vai criar uma certa identificação falando que essa pessoa é uma espécie de alma gêmea. Mas é isso que o narcisista faz para conquistar a pessoa, para depois enganar. E qual o segundo aspecto que ele faz depois que ele conquista? Ele faz gaslight. O que seria o gaslight? Na verdade, ele começa a alterar a percepção da pessoa, na verdade. A pessoa entra em um estado de confusão. Por quê? Porque ele quer deixar essa pessoa confusa,
na verdade, para destruir a sua autoestima, a sua percepção, na verdade, o seu amor próprio. Então, uma pessoa quanto mais confusa, mais desorientada, mais o narcisista terá controle. O gaslight, na verdade, se baseia praticamente nesse conceito, ou seja, deixar a pessoa totalmente confusa e desorientada para que ele possa controlar. E o terceiro também seria o hovering. Ele persegue, ou seja, quando essa pessoa não te dá mais o suprimento e quer sair desse relacionamento, ele começa, na verdade, perseguir essa pessoa, falando: ninguém vai te amar como eu te amei, ninguém vai te dar atenção como eu te dei atenção, ninguém vai te amar como eu te amei. Então você vê que ele faz uma espécie de chantagem emocional depois do gaslight. Então por isso que a pessoa fica totalmente, né, presa ao narcisista. Mas quais são as dicas que você pode ter para se proteger, né, desse manipulador, da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista? Primeiramente, não se culpe das coisas que ele fala que você é, porque apenas ele está projetando em você a carência que ele tem sobre você. Então é por isso que ele torna a pessoa totalmente dependente. Não se culpe, na verdade, porque as pessoas têm uma percepção de criar uma projeção daquilo que lhe falta, como se o outro o completasse. As pessoas na maioria das vezes fazem isso, mas o narcisista, ele é totalmente maestrico, na verdade, nessa arte, vamos dizer assim. Você também tem que colocar limites fortes. O que significa isso? Estabeleça um limite para ele que daqui ele não passa. Ele não pode desrespeitar a sua individualidade e a sua privacidade. Você tem que ser veementemente firme e fixa, não mudando a sua opinião, mas também não perdendo a calma e não se deixar levar pelo love bomb que ele faz, pelos encantos, né? E, por exemplo, quando ele não consegue pelo encanto, ele vai agir, na verdade, o quê? Pelo hovering, vai te perseguir. Então, quando você não faz aquilo que o narcisista deseja, quando ele tenta te encantar e você não cai, na verdade, na conversa fiada dele, ele começa a te xingar, ele começa a humilhar o seu, sabe, a sua vida, até mesmo a sua família. Então ele joga praticamente muito baixo. Então coloque limites fortes, tá? Também você não se culpe, também proteja a sua mente. Busque qualquer tipo de informação, todo tipo de informação que fale sobre, por exemplo, manipulação. E se vocês quiserem saber sobre essas informações, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que fala das táticas, tá, que os narcisistas se utilizam, na verdade, para poder conquistar as pessoas. Eu também aqui, por exemplo, eu tenho um link no meu canal, na verdade vou colocar o QR Code aqui para vocês, no qual que vocês possam entrar e ver esses outros conteúdos, viu, que falamos também sobre o transtorno de personalidade narcisista. E também eu estou entrando no Substack. No Substack eu faço também, escrevo artigos, não somente, na verdade, de psicanálise, mas também falo sobre filosofia, antropologia, né, filosofia, existencialismo, filosofia oriental, né? Então você pode entrar lá que também escrevo bastante artigos. No momento é gratuito, viu? Então aproveitem, tá bom? Então, por exemplo, esse foi o tema de hoje acerca da personalidade, viu, do narcisista. E nos acompanhe, por exemplo, e você vai ver aqui um vídeo aqui interessante, como você lidar com as técnicas do narcisista e se proteger, porque é sempre bom você se proteger desse inimigo, por exemplo, que ele apenas te conquista, na verdade, para poder roubar a sua individualidade e a sua pessoalidade. Porque ele sempre quer fazer o que? Despersonalizar as pessoas. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, se essa informação, por exemplo, foi importante para você, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha e, por exemplo, também, na verdade, escreva a experiência, na verdade, que você teve com esse ser que é praticamente maléfico, né? No estrito mesmo da palavra, viu? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.